Para a sexta aula do discipulado, e nós vamos falar hoje sobre Mateus, capítulo 5, que são as bem-aventuranças, a partir do verso 1. Amém? Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultares e os perseguires, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? O nosso assunto, meus amados, nós vamos entrar na sexta aula, né? Vamos falar um pouquinho da extraordinária vida cristã. E quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, no entendimento teológico, né, alguns teólogos entendem que ali foi um momento que Jesus ele chamou, né, a palavra diz que ele subiu aquele monte e via uma grande multidão e chamou a si os seus discípulos e começou a falar as bem-aventuranças. E ao citar isso, né, era como se fosse um momento de ordenação para com aqueles homens que estavam sendo chamados para essa grande missão que era o discipulado. Alguns entendem também, né, denominam como foi um momento extraordinário da doutrina de Cristo. Outros falam que foi a carta magna, foi o manifesto do rei. Mas naquele momento a gente entende, né, que o Sermão da Montanha ela tinha algo essencial para o entendimento e para o crescimento e para o amadurecimento daqueles discípulos. E o mais importante, que quando Jesus chama aqueles discípulos, né, aquele momento ali, quando ele fala das bem-aventuranças, e ele chama em particular os 12, porque eram os seus eleitos, eram aqueles que ele tinha elegido para esta tão grande missão. E para nós, irmãos, é importante isso, nós sabermos da nossa eleição, do nosso chamado para com Deus, de como Deus, de alguma forma, Ele, lembra daquele círculo, né, que nós estamos aprendendo? Nos chamou daquela zona cinzenta da multidão para estarmos mais próximo a Ele, e era exatamente isso o que Jesus estava fazendo com os seus 12. Então, era um momento de intimidade com os seus eleitos. E essa mesma intimidade nós temos compartilhado e principalmente aprendido o que é ser discípulo, né? E no nosso pequeno entendimento, né, a gente só lembrava, discípulo é aquele que está aos pés do mestre, mas existem condições, né? Qual é a condição que Deus nos chama para estarmos na sua presença, para vivermos uma experiência com Ele? Então, isso é importante para nós. Nós sabemos que Deus nos elegeu para sermos os seus discípulos. E os seus discípulos, a grande característica de ser discípulo é a proximidade. É estar próximo ao Mestre. É estar vivendo o círculo íntimo dele, dentro de um propósito que ele tem para cada um de nós. Então, quando Jesus chama ali e fala das bem-aventuranças,
ali, naquele lugar, podemos citar 3 situações, né? Havia o Jesus, né? Havia a multidão, novamente a multidão, né? Em muitos momentos, a multidão estará sempre presente. E havia também os seus discípulos. Interessante que, naquele momento ali, quando Jesus chama os seus discípulos para falar as bem-aventuranças, o povo começa a ver. O povo começa a ver o que estava acontecendo. E Jesus está com seus discípulos reunidos em torno dele. E até bem pouco tempo, né, aqueles discípulos estavam junto da multidão. Então, muitas vezes, era a nossa condição também. É como o povo viu os discípulos, é como se tivesse aqui uma multidão, os discípulos, Jesus aqui, e os discípulos se aproximando, e o povo vendo aquela situação, fala, poxa, né? E os discípulos vendo aquela situação também. Então, na verdade, quando aqueles discípulos ouviram o chamado de Jesus, eles deixaram tudo para trás para seguir a Jesus. E isso, meus amados, hoje é algo de extrema importância para sabermos o que é ser discípulos. Deixar para trás e seguir Jesus. Então, desde esse momento que eles deixaram aquilo que era a vida deles para viver uma experiência com Ele, eles passaram a pertencer ao corpo de Cristo, né? à intimidade com Ele, andaram ao seu lado, convivendo com Ele. E o mais interessante é que aquela multidão começou a ver que eles tinham algo diferente. Então o povo vê. E da mesma forma que o povo vê, os discípulos também, eles começam a ter aquela outra visão, que eles eram também como aqueles que estavam na multidão. Quando Jesus chama os seus discípulos para falar as bem-aventuranças, eles começam a ver o povo. E certamente no coração dos discípulos havia aquela situação, eu estava na zona cinzenta também. Então os discípulos eles começam a ver aquela situação e começam a ver que eles estavam naquela condição e precisavam viver essa experiência, mas Jesus ele os chama para viver essa experiência e da outra forma também Jesus os vê. Quando Jesus chama os seus discípulos, era como se Jesus apresentasse os seus discípulos à multidão, dizendo assim, esses aqui são os meus discípulos. Esses aqui, eles deixaram a multidão para se ajuntar a mim. E essa experiência nós precisamos viver na nossa vida. A experiência de sabermos que Ele nos chamou, Ele chamou a cada um de nós, abandonamos e estamos diante dEle, não por aquilo que, pelos méritos nossos, mas pelo chamado que Ele fez a cada um de nós. E temos aprendido com muita clareza que quem faz esse chamado é o Senhor. Né? Naquela condição que nós aprendemos na primeira ou segunda aula, daquelas 3 condições de discipulado. Então, nós precisamos saber que Deus nos chamou para sermos os seus discípulos. E Jesus, né, vendo aquela situação ali, Jesus como se fosse apresentar os seus discípulos àquela multidão, e mesmo sabendo das condições, né, de privações que eles iam passar, porque temos aprendido também que o ser discípulo não é apenas ter um rótulo, ter um nome, eu sou discípulo, sou isso, sou aquilo, eu carrego a cruz, né? Temos aprendido também. Tudo isso tem um significado. É o significado de privações, de carências. Então, na verdade, ali, aquela comunidade que ele encontrou é pequena, mas olhando para o povo, certamente os discípulos viram que havia um trabalho árduo a realizar. Porque ser discípulo de Jesus não está apenas condicionado a um rótulo, a um status,
mas está condicionado em ver a necessidade daqueles que estão lá na multidão. Qual o meu trabalho realizar em ver, em assistir, em ser um vaso, em ser um homem, para que, através da minha vida, o Evangelho ele fosse pregado? E o que acontece hoje na nossa vida é a mesma coisa. Então, nós estamos vivendo o Evangelho, e o Evangelho não é propriedade nossa. O Evangelho que nós temos é propriedade de Jesus. Então, nós somos portadores daquilo que o Senhor nos confiou para falarmos, para evangelizarmos, para falarmos do amor de Deus, para proclamarmos o Evangelho. E no decorrer dos estudos, futuramente, nós vamos ver isso, essa era a missão dos discípulos, né, de anunciar o Evangelho, de falar, de pregar a palavra, de anunciar que Jesus estava ali para operar grandes milagres. Então, essa era a função. E quando Jesus se dirige aos seus discípulos, ele fala que eles eram bem-aventurados. E quando Jesus olha para nós, ele diz para cada um de nós: nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes, porque ele fez esse chamado aos pobres, aos necessitados, aos famintos. A pobreza, nem a renúncia são em si motivos para essa bem-aventurança. Então é importante entendermos, né, que o nosso chamado não está condicionado àquilo, à nossa renúncia apenas, é importante também, mas também a promessa que Ele tem para cada um de nós. E diante disso, nós vivemos privações, renúncias. Então, Jesus os declara seus discípulos os bem-aventurados. Então, são essa a característica que nós devemos ter diante de Deus. Era exatamente isso que Jesus queria passar para os seus discípulos. E quando Ele chama os seus discípulos, quando Ele fala, quando Ele manifesta ali, quando Ele chama de bem-aventurados, Ele começa dizendo: bem-aventurados, né? Na primeira bem-aventurança: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, meus amados, naquela época, os discípulos ali, eles não seguiram a Jesus porque eles queriam viver algo assim material. Não, eu vou, né, seguir a Jesus porque Jesus vai me dar um carro, uma casa, vai me dar um apartamento, eu vou ser vitorioso em tudo. Não é isso. Não é esse o conceito de discípulo. Então, quando ele fala assim: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Não havia nenhuma herança, não havia para os discípulos nenhuma propriedade para chamar de sua, nem um pedaço de terra, nem uma pátria, nem uma comunidade para partilhar. Então, a bem-aventurança é a que, apesar da renúncia que eles estavam vivendo, o que estava reservado para eles era o reino dos céus. É muito diferente hoje do evangelho que nós vivemos. As pessoas, a palavra diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Infelizmente, esse conceito virou, né? Buscai primeiro as coisas, que depois, né, em segundo plano, o reino de Deus. Apesar das privações que esses homens tinham, das situações que eles estavam vivendo, a grande promessa ali de Jesus era essa: a vós, a nós, é o reino de Deus. Então, o grande propósito do nosso trabalho, do nosso discipulado, é que a nossa herança não está voltada para as coisas desta vida. Então, todo o trabalho que eles realizaram,
A finalidade era o reino. Então, nós, como igreja, devemos viver a mesma experiência. A experiência de sabermos que, em meio às nossas privações, a renúncia que sofremos, o nosso maior tesouro está escondido na cruz. O reino dos céus a nós é prometido todos os dias. Esta que é a grande bênção. A segunda bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, os irmãos observem que a cada declaração de bem-aventurança, abre-se um abismo, né? É como se distanciasse mais a minha vida daquele que está na multidão. Então, quando fala da bem-aventurança, daqueles que choram, que serão consolados, fala dessa separação deste grupo que se torna muito visível. Os que choram, os discípulos que choram, estão dispostos a viver na renúncia naquilo que o mundo considera como felicidade. A grande dificuldade hoje das pessoas é renunciar ao seu eu, é renunciar à sua vontade, é renunciar àquilo que está no seu coração. Então, os discípulos aqui, eles eram bem-aventurados, porque eles não estavam dançando conforme a música do mundo. Eles não estavam indo na direção que o mundo vai. Eles estavam em direção contrária àquilo que o mundo prega e vive. Então, os discípulos, meus amados, eles sabiam muito bem que o final de todas as coisas, apesar do mundo caminhar para esta vida de perdição, haverá um juízo, mas para aqueles que são discípulos, eles serão consolados. E é por isso que nós somos tão perseguidos. Os irmãos já observaram? Quando você fala que é evangélico, que é crente, as pessoas já começam, em muitos países, o evangelho é perseguido. Então, na verdade, os discípulos são estrangeiros no mundo, são hóspedes indesejados deste mundo. Alguns nos consideram como perturbadores da paz, e por isso nós somos tão rejeitados. Interessante que esse termo usado aqui, Lutero, na tradução grega, quando ele fala de chorar, e no seu original significa carregar sofrimento. Então, hoje o rótulo para nós, discípulos, é exatamente isso, é carregar o sofrimento de um mundo que nos persegue, de um mundo que nos abomina, de um mundo que rejeita a verdade, mas nós carregamos esse sofrimento. Por isso que a comunidade de estrangeiros no mundo também, nós nos consolamos aonde? Na cruz. Porque lá é o lugar do nosso Consolador. Então, nós encontramos no Senhor crucificado, nesse tempo, o nosso descanso na eternidade. Então, apesar dos bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, é exatamente isso. A dificuldade que nós vivemos, Jesus estava tentando colocar ali no coração dos discípulos que, olha, vocês vão chorar, vocês vão sofrer, vocês sofrerão renúncias, vocês serão perseguidos. E se nós analisarmos na história, todos os discípulos padeceram, ou por martírio, né? Pela história, se não me engano, apenas João morreu de morte natural, mas os demais foram sacrificados por causa do Evangelho. Mas a palavra é: bem-aventurados os que choram, porque nós seremos consolados. A outra bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Então, não há nenhum direito para nós
nesta vida, como já falamos, somos estrangeiros neste mundo. Mas quando Jesus fala assim, mas os mansos, esta causa de sermos mansos é porque nós vivemos uma renúncia àquilo que o mundo propaga nesta vida. Quando somos ofendidos, nós não revidamos, nós nos calamos. E é muito comum, né? Quando a pessoa vem te ofender por você ser evangélico, por você professar sua fé, as pessoas elas querem te ofender. E muitas vezes, quando acredito, nós suportamos, e muitas vezes, quando rejeitado, nós nos afastamos. Nós não movemos processos quando somos injustiçados, principalmente pela sociedade que vivemos. A nossa oração é como a oração daquele que foi apedrejado. Qual é o nome dele? Estevão. Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Meus amados, o verdadeiro discípulo, ele tem características de mansidão. Então, o que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos é que esses mansos, apesar das dificuldades, apesar dos problemas diários que eles iriam enfrentar, a grande promessa é sempre essa: eles herdarão a terra. Jesus, a terra pertence, e esta terra que Jesus falou, ela pertence àquele que alcançou esse objetivo. A partir do Gólgota, o manso, né, o Cordeiro de Deus, que morreu naquele lugar, nós alcançamos essa mansidão, porque esse manso, ele colocou isso em nosso coração. Quando vier o reino de Deus, os mansos herdarão a terra. Então essa é a grande característica dos bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. A próxima bem-aventurança diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Os discípulos vivem não apenas a renúncia dos seus direitos individuais, mas também a renúncia da sua própria justiça. Os discípulos aqui, meus amados, eles não esperam glória para si. Eles não querem a glória para si, mas a glória e a justiça que eles esperam vem de Deus. O direito, a justiça, quem faz é Deus. Sem direito, sem justiça, sem direito, nem justiça própria, nem justiça divina sobre a terra, e vive uma expectativa de uma futura justiça de Deus. E essa é uma grande realidade. Os seguidores de Jesus, eles têm fome e sede ao longo do caminho, anseiam por perdão, por renovação. Os discípulos não estão acima do mestre, mas ele o segue. E o grande mistério para sermos os discípulos do Senhor é exatamente isso. Nós não estamos além, mas estamos aquém do nosso mestre. Nós seguimos os passos dos mestres. Nós receberemos a justiça não apenas pelo ouvir, mas seremos fartos com a justiça de Deus. Comerão o pão da vida e a verdadeira ceia futura ao lado do Senhor. Bem-aventurado por causa do futuro pão que já recebemos no tempo presente. Então, a bem-aventurança é por aquilo que estamos recebendo, mas também por aquilo que seremos fartos na sua presença. Então, essa bem-aventurança está relacionada a isso. A outra bem-aventurança está relacionada, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Então, quando eu falo dessa bem-aventurança,
apesar de ser desprovido de posses, sermos estrangeiros nesta terra, sermos destituídos ou não termos poder algum nesta vida. Então, esses discípulos vivem também uma renúncia própria, a renúncia da própria dignidade, pois eles são misericordiosos. Como não bastasse, meus amados, a privação e a aflição dessa vida, e nós sofremos também por aqueles a qual nós assistimos. Então, a característica do discipulado é ser misericordioso. A característica de ser um discípulo do Senhor é ter amor pelos pobres, pelos necessitados, pelos enfermos, pelos miseráveis, pelos oprimidos, pelos injustiçados, pelos marginalizados da sociedade. E isso, às vezes, é uma barreira para nós. Quando vemos uma situação, uma pessoa numa situação difícil, nós fomos comissionados para exercermos a misericórdia a esses e a tantos quantos precisam ouvir algo do Senhor. Então, eles fazem isso porque um dia Deus virá e tomará para si a vergonha deles, o pecado. Deus purificará o pecado daqueles a qual nós seremos usados para falar deste Deus maravilhoso, dessa misericórdia que não cessa todos os dias. Deus nos concederá a honra, será a honra de Deus. Somos bem-aventurados misericordiosos, porque temos o misericordioso como Senhor. Então, a bem-aventurança, essa característica que o discípulo tem que ter, ela está muito relacionado ao que Jesus fez. Está muito relacionado ao que Ele falou. Jesus, Ele não foi omisso quando aqueles se levantaram no templo. Ele falou a verdade, mas também Ele socorreu os necessitados. Ele socorreu os aflitos. Ele socorreu os mancos, os pobres, os miseráveis, aqueles que precisavam de uma bênção. Ele sempre estava pronto para atender o necessitado. E essa deve ser uma característica nossa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quando fala de alcançar misericórdia, é exatamente o fruto, a consequência da nossa vida diante do Senhor. Porque as obras não salvam, mas as obras são consequências da salvação. Então, bem-aventurado os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. E qual a definição que nós podemos ter de coração limpo? O que é um coração limpo? O que nós podemos falar sobre o coração limpo? Coração limpo é aquele que se entrega por completo. Você já viu um coração dividido? A nossa vida existe prioridades. A nossa família, nosso lar, nossos filhos, mas nós não podemos ter coração dividido para com o Senhor. Então, quando falamos de uma entrega, é uma entrega por inteiro. Por isso que o primeiro grande mandamento do Senhor é esse: amarás ao teu Deus de todo o teu coração. Quando está relacionado ao coração, é o nosso sentimento. O que é prioridade para nós? O que é prioridade para nós? Claro que precisamos trabalhar, precisamos cuidar, mas quando está relacionado ao reino, será que Deus ele tem sido prioridade na nossa vida?
Então, quando falamos de coração limpo, é um coração que se entrega inteiramente para Jesus, para que apenas só Ele reine. Que quando, meus amados, deixamos Jesus reinar no nosso coração, nós caminhamos vivendo experiências com o Senhor. E caminhamos dentro da soberania de Deus. E quando falamos de soberania, não é que nós não vamos orar, não é que nós não vamos interceder, clamar ao Senhor por alguma situação ou outra, mas nós sabemos que a nossa vida, ela está debaixo do governo de Deus. Deus está direcionando todas as coisas, mas para que isso aconteça, o meu coração tem que estar entregue a Ele por inteiro. O coração limpo é como o coração de uma criança, ela não sabe distinguir o que é bem ou mal. Ela tem a sua essência do pecado, mas ela não sabe o que é bem ou mal. O coração limpo é o coração de Adão antes da queda. O coração de Adão antes da queda era um coração limpo. Depois da queda, ele se contaminou. É um coração onde reina não só a nossa consciência, mas deve reinar no nosso coração a vontade de Jesus. Porque se Ele reina, nós devemos entender que o que prevalece no nosso coração é a vontade do Senhor. O coração limpo está isento, do bem e do mal, porque pertence inteiramente ao Senhor. Um coração que só vê Jesus, que caminha, só verá a Deus quem nesta vida olhar exclusivamente para Cristo. Quantas vezes nós, por certas situações, nós nos aborrecemos com uma situação ou outra na igreja, agora eu vou abandonar. Mas qual é a tua prioridade? Será que Jesus está reinando no seu coração por inteiro? Será que você está com o coração limpo? Então, nosso coração deve estar voltado para Deus, porque só verá Deus aquele coração cujo o coração se tornou a imagem e semelhança do nosso Criador. Difícil, mas é uma realidade. Nós precisamos ter esse coração limpo, porque bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, quando falamos de pacificadores, meus amados, os discípulos de Jesus são chamados a viverem a paz. Não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que ela vem por uma situação ou outra. Não é a paz que muitas vezes sentimos aquele momento, mas é uma paz verdadeira. Ao sermos chamados por Jesus, encontramos a verdadeira paz, porque a palavra diz que Jesus, Ele é o príncipe da paz. Então agora, não só devemos possuir essa paz, mas também devemos fazer com que essa paz esteja presente. Desse modo, quando temos paz no nosso coração, nós renunciamos à violência, à rebelião e a tudo aquilo que este mundo oferece de mal. Então, os discípulos sempre conservam a paz. Eles suportam em silêncio o ódio, a injustiça, e com isso vence o mal, praticando a paz que o Senhor coloca em nosso coração. Praticando a paz, carregam a cruz com o seu Senhor, pois lá na cruz se fez a paz. É muito difícil hoje, nós falarmos isso, mas isso deve ser uma realidade para a nossa vida. A característica do discipulado é estarmos envolvidos na obra de Deus, porque somos chamados à obra do Filho de Deus,
e o mais importante, receberemos o nome de filhos de Deus. A grande característica dessa bem-aventurança é a paz que excede todo o entendimento, é encontrarmos em Jesus a verdadeira paz, mas o resultado daquilo que recebemos do Senhor, seremos chamados não mais criaturas, mas filhos. E filho, ele tem um pai, ele tem uma paternidade, ele tem um vínculo paternal. E nós temos a herança. E isso deve ser a nossa realidade todos os dias. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Os irmãos observem, né, a cada situação, a cada bem-aventurança, as coisas elas vão apertando mais ainda. Então, não se trata aqui da justiça de Deus, mas do sofrimento por causa da justiça. Então, quando fala assim, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, então Jesus está falando que muitas vezes somos perseguidos pelo nosso modo de vida, pelo que pregamos, pelo nosso testemunho, e a causa do juízo é a ação dos legítimos por parte dos discípulos de Jesus. Então, os que seguem a Jesus na renúncia de bens, felicidade, direito, justiça, honra e poder, esses, né, como já falamos, nós somos aqui indesejados por esse mundo. Por causa da justiça, os discípulos serão perseguidos. E no final das bem-aventuranças surge uma pergunta, existe uma pergunta aqui: ainda haveria de fato algum lugar no mundo para a igreja do Senhor? Será que existe ainda lugar, né, diante de tanta situação que nós vivemos, diante de um mundo que nos oprime, diante das perseguições que muitas vezes sofremos? Então, ainda há lugar neste mundo para a igreja? Então, nós somos bem-aventurados, né? A igreja, ela é chamada a igreja dos bem-aventurados. Porque os bem-aventurados, agora, Jesus fala não apenas daqueles que podem entendê-lo, mas dos seus discípulos diretamente. Então, hoje, nós vivemos a perseguição deste mundo, mas o resultado é sempre o reino. O resultado do nosso trabalho, o resultado da nossa vida, o resultado daquilo que vivemos é sempre o reino de Deus. Bem-aventurados todos vós, por minha causa, vós injuriares e perseguires, e mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quando fala dessa última bem-aventurança, ele fala assim: bem-aventurados por minha causa. Então, quando Jesus está falando aqui que os discípulos são rejeitados, e essa rejeição não é pelos discípulos, é por aqueles que eles pregam, é por Jesus. E essa rejeição, meus amados, acontece hoje de uma forma muito intensa, porque essa rejeição não é contra a pessoa, mas contra Jesus, contra ele que carrega a culpa. O insulto, a perseguição mortal, a calúnia maldosa, confirmam a bem-aventurança dos discípulos na comunhão com Jesus. Sem dúvida, o mundo se voltará contra nós. Então, se o mundo se volta contra a igreja, não se preocupe. Está tudo dentro da normalidade.
A dificuldade é quando o mundo se voltar, né, a apoiar a igreja em alguma coisa. Então, quando acontecer isso, a gente tem que ficar alerta. Então, a voz desses humildes mansos se faz ouvir e é ameaçadora. Seu sofrimento é por demais paciente e silencioso. O próprio Deus, Ele enxugará as nossas lágrimas dos que choram. O corpo ferido e martirizado está em toda a sua glória, não revestido de pecado e de arrependimento, mas de um manto branco de justiça. Daí a alegria eterna, quando somos chamados para sermos discípulos do Senhor. E é por isso que ele fala que apesar da causa, a bem-aventurança das perseguições, das injúrias, é contra Cristo. Porque o mundo ele rejeita a verdade. E isso desde sempre. E a cada dia que passa, as coisas vão de mal a pior. Então, meus amados, aqui é o complemento desta primeira parte das bem-aventuranças, da aplicação prática que essa bem-aventurança ela esteja na nossa vida. Então, quando a palavra diz assim, regozijai-vos e alegrai-vos, porque o vosso galardão, o vosso prêmio, aquilo que Deus reservou, não está nesta vida, mas ela está nos céus. O que nos alegra, meus amados, todos os dias, é sabermos desta certeza que nós temos de vivermos intensamente aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós temos sido moldados, nós estamos aprendendo, nós somos como crianças, né, sendo amamentados pelo Senhor, mas a grande certeza desse discipulado é a alegria, é a exaltação que temos que o nosso galardão não está vinculado, não está atrelado ao bem desta vida. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, Ele estão nos céus. E é por isso que a palavra para nós, discípulos do Senhor, para mim e para você, apesar de todas as situações que se levantam contra o discipulado de Jesus, apesar das perseguições que vivemos todos os dias, a palavra de Jesus para os seus íntimos, para aqueles que estão próximos deles, é que felizes somos, bem-aventurados. Então a felicidade não está relacionado àquilo que eu alcanço nesta vida, mas está relacionado àquilo que Jesus já preparou para mim. Então a felicidade é essa. Feliz somos nós, bem-aventurado é a igreja. E nós fazemos parte desta comunhão com Cristo. E quanto mais, meus amados, estamos próximos deste discipulado, desta mentalidade que devemos ter no nosso coração, mais intenso é a nossa comunhão com o nosso Deus. Mais o nosso coração está diante do Senhor, mais Ele reina no nosso coração, mais prevalece não mais a minha vontade, mas a vontade do nosso Deus. A nossa segurança está em Cristo e a alegria que temos vem do Senhor. Amém? Alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Vamos estar de pé? Semana que vem vamos para a 7ª aula. Eu nem sei qual é o assunto aqui, é tanta aula, mas está passando rápido, né? Mas eu confesso aos irmãos que tem sido realmente algo maravilhoso. E a gente, quando começa a estudar um pouquinho a palavra do Senhor, eu até falei com o pastor Anchieta, quanto mais a gente estuda, parece que a gente menos sabe, porque é tanta coisa
maravilhosa que a palavra nos ensina. Então, o importante é isso. Felizes somos nós, bem-aventurados somos nós como igreja do Senhor.